Seguindo no módulo 1, a gente chega no tópico 2 do módulo 1 nesse momento. Nesse momento a gente vai começar a conversar sobre as atribuições, responsabilidades, competências, o que se espera que um técnico maker tenha dentro da sala maker, dentro desse ambiente de inovação. Tá? Sabemos que iremos trabalhar com crianças de faixa etárias diferentes. Sabemos também que dentro do laboratório temos ferramentas, nós temos as máquinas e dentro de todo esse aparato, o cuidado, as atribuições, as responsabilidades, elas são muito importantes para conseguir gerir esse ambiente de uma forma correta, de uma forma harmônica. E aqui a gente traz algumas atribuições que se espera que um técnico maker tenha, que nós técnicos temos dentro desse ambiente, tá? Aqui em atribuições, nós temos algumas competências que eu vou passar devagarzinho para você e dando exemplos também de como cada uma se aplica, de como pode estar sendo aplicada. Aqui na primeira parte, nós temos operações. Em operações, a gente fala assim, operações de todas as atividades envolvendo ou não os equipamentos. Quando eu falo envolvendo ou não os equipamentos, eu volto naquela minha fala no começo sobre a sustentabilidade. Então, não é que a gente tem as máquinas que a gente vai se limitar diretamente a apenas o uso dela. As máquinas estão ali para facilitar a nossa vida, para dar um acabamento melhor, uma rapidez. Mas nós, como técnicos, e também os professores nas formações também são treinados para isso, a gente sempre também tenta muito trazer o uso de materiais recicláveis, não se limitar apenas ao uso das máquinas. Você também ter noção de utilizar ferramentas disponíveis, utilizar materiais disponíveis, não apenas nas máquinas, mas você também conseguir manusear e ter ideias de como pode estar desenvolvendo tais projetos de forma 100% manual. Então, essa é a intenção que o técnico maker ele consiga ter essa habilidade dentro desse contexto. Atender e auxiliar nos projetos aprovados. Então, entendam, nós como técnicos, nós somos o mediador do laboratório e o professor. O professor, ele vai ter as ideias dele, isso também não impede que nós técnicos tenhamos as nossas e compartilhamos esse momento com o professor. Então, trazendo para um exemplo funcional e uma situação cotidiana. Um professor, digamos que um professor de matemática, um professor de geografia, ele pensa em um projeto. Tá? Então, assim, eu pensei em fazer esse projeto, ele chega para o técnico com essa ideia de projeto e vem da gente atender e auxiliar o professor no desenvolvimento desses projetos. Você, eu, nós, como técnicos, temos que saber o que vai ser mais viável nesse momento, o material que pode ser utilizado nesse momento, se aquele material ele quer apenas para aquele momento ou ele quer uma durabilidade maior, então a gente tem que entender o que cada máquina vai nos entregar. Então, esse é a questão. O técnico e o professor têm que estar sempre em conversa. O técnico vem, o professor vem com a ideia, o técnico acata a ideia e daí os dois conversam sobre a melhor maneira de desenvolver tal projeto. Tá? Mas isso, falando novamente, isso não impede que o técnico também traga ideias para o professor. Não se limitar apenas o professor ter essas ideias e também deixar o aluno livre para pensar também, para trazer as suas ideias. Manter e manter, quando eu falo manter e manter é porque uma atenção redobrada, tudo bem? Não é um erro, não é redundância. Os equipamentos sempre prontos para uso. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Entenda que você pode trabalhar com 10 turmas dentro da sala Maker. Então, ao final de cada aula, ao final de cada dia, é interessante que esse ambiente esteja sempre pronto para receber pessoas. Sabemos que numa aula de laboratório e tudo mais, que a gente faz experimentos, que a gente faz, digamos, aquela bagunça ali, é interessante que ao final de cada aula você reorganize o espaço. Deixa as máquinas limpas, deixa as ferramentas nos seus devidos locais, organiza as bancadas, organiza a cadeira, deixa o ambiente organizado e sempre pronto para receber pessoas. Porque às vezes, muitas vezes a gente, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu faço aquilo, e às vezes acaba passando despercebido. Então é interessante que a gente sempre mantenha esse cuidado, principalmente na organização do espaço e também mantendo as máquinas limpas, as máquinas sempre apresentáveis também, que isso
além de dar uma estética bonita, aumenta consideravelmente a vida útil da máquina. Compreender todos os softwares a ser utilizados no espaço, isso é importante. Tá? Um conhecimento técnico, um conhecimento dentro dos softwares que você vai utilizar é interessante, que você domine todos eles, que é a partir dali que vai sair os projetos com as máquinas, então isso é interessantíssimo. Tá? Disciplina. Foco no que fazemos é primordial para ter começo, meio e fim. Foco. Sempre temos que manter o foco nas atividades que estamos desenvolvendo, nos pensamentos que estamos idealizando. O foco é essencial para qualquer coisa que a gente faça nas nossas vidas. Inovar, que a gente fala novamente sobre a criatividade, criar, construir e consertar, transformar ideias em resultados. E, novamente, eu volto a falar sobre o compartilhar. Compartilhamento de informações é ideal e essencial. Tá? O compartilhamento ele sempre vai ser falado, porque o compartilhamento é a base de muita coisa. Muitas vezes você pode estar com dúvida em tal assunto, você compartilha, o professor, o aluno, muitas vezes vai conseguir te ajudar em tal situação. Então, o compartilhamento ele é muito importante quando a gente fala em algumas atribuições sobre o técnico. E também o compartilhamento não é você desenvolver um projeto e ficar apenas para você. Compartilha com outras pessoas, compartilha com professores, daí a gente consegue criando uma rede, às vezes dentro da escola, às vezes no município, de repente a gente já tem uma rede estadual de projetos criados e compartilhados por a gente. Bom, é fundamental que o espaço maker seja um ambiente agradável, confortável e que incentive o espírito criativo do aluno. Eu costumo falar que, assim, o laboratório maker ele tem que ser tão amado quanto o professor de educação física. Porque a gente sabe que o professor de educação física é amado. Ah, vamos para a quadra. Quando fala em para a quadra, os alunos, a criançada, ama demais. Então, a ideia desse momento é que nós técnicos e professores também, professores, diretores, que a gente sabe que não apenas funciona ao redor da gente, a escola tem toda a estrutura, é interessante que a gente faça que esse ambiente seja um ambiente amado pelos alunos, seja uma quadra para os alunos. A gente sabe que o aluno ama ir para uma quadra jogar um futebol, um futsal. Então, esse ambiente é fundamental que ele esteja sempre agradável, que ele seja um ambiente de espírito criativo, incentivar os alunos gostem, os alunos tenham o prazer de estar dentro daquele ambiente, seja lá rabiscando, seja utilizando a ferramenta, seja brincando, aprender brincando também é essencial. Então é interessante que nós traga esse ambiente, essa harmonia para que os alunos se sintam confortáveis durante as aulas na sala maker. No nosso tópico 3, continuando o nosso módulo 1, nós falamos sobre responsabilidades, que aqui é um assunto que temos que ter em todo o nosso cotidiano. Quando a gente fala em responsabilidades, eu trago 3 principais assuntos aqui, tá bom? Manter a segurança das pessoas e equipamentos. Isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Por quê? Vou trazer alguns exemplos reais que a gente tem dentro da sala maker e que são cuidados que a gente tem que ter como técnico. Primeiramente, o técnico ele tem que ser muito observador, igual o professor é. Falando novamente que muitas vezes podemos ter turmas de 35 a 40 alunos. Então, por exemplo, já até me adiantando um pouco e falando um pouco sobre as características de cada máquina. A nossa máquina é de corte a laser. Como o nome já é bem intuitivo, ela corta através de um laser. A nossa impressora 3D, ela trabalha com um aquecimento. Ela trabalha semelhante a uma pistola de cola quente, só que com uma temperatura um pouco mais elevada em certos pontos. Então, o técnico ele tem que se atentar a essas questões de segurança. Então, não vai ser qualquer aluno de qualquer idade que vai poder manusear as máquinas. Também temos ferramentas no nosso painel, a gente disponibiliza ferramentas para uso de projetos. Ferramentas como estilete, tesouras, trenas, martelo de borracha, alicates. Então, o técnico ele tem que entender que não são todos os alunos, não são todas as faixas etárias e não são todas as ferramentas que eles vão poder utilizar, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, dentro dessa responsabilidade de segurança, o técnico ele tem que ser sempre um bom observador para evitar o máximo de acidente possível. Tá? Então a gente vai falar até um pouco mais à frente sobre essa questão de segurança, trazendo até um pouco mais sobre
o painel de ferramentas e como a gente pode, tá? Eu vou dar algumas dicas, tá? Isso é apenas um ponto de partida, não quer dizer que vá servir para todos, mas é um bom ponto de partida da questão de organização, da questão de segurança, de responsabilidade, mas em muitos casos tem pessoas que optam por fazer de maneira diferente. Aí vai da realidade de cada um, tá bom? Prover atendimento técnico aos projetos, foi o que a gente tinha falado anteriormente sobre atender e auxiliar nos projetos aprovados e mencionado por professores, né? Instruir sobre as regras do espaço, tá? Isso aqui é interessante. Todo espaço tem que ter regras. Então, essas regras é interessante que no primeiro contato com os alunos naquele ambiente, você já tenha regras previamente definidas e que essas regras sejam, não vou dizer rigorosamente, mas que sejam no máximo respeitadas dentro desse ambiente. Então, é interessante também que dentro dos ambientes tenham regras, que essas regras sejam seguidas e que o técnico seja um bom observador para realmente se atentar que se elas estão ou não sendo seguidas, tá bom? Quando a gente fala sobre responsabilidades, eu falo novamente sobre segurança. Então, a segurança nunca é demais. Segurança nunca é demais, tá? Então, pessoal, mais uma vez eu falo sobre segurança. Aqui nós temos um pequeno esboço sobre algumas ferramentas que a gente contém no laboratório, tá bom? Mas, quando eu falo em segurança, nós temos também acordos, projetos e conscientização. Quando eu falo em acordos, o acordo ele pode se enquadrar como as regras a serem seguidas nesse espaço. Então você tem que ter acordos. O que seria um acordo? Tal ferramenta o aluno pode utilizar, tal ferramenta você não pode utilizar, tal ferramenta você só pode utilizar mais com a minha presença ou a presença de um professor responsável. Então isso são acordos, igual acordos que nós temos em nossas casas. Por exemplo, quem tem criança em casa e tudo mais, sabemos que tem a gaveta onde contém facas e outros materiais que na mão de uma criança pode se machucar, pode ser perigoso, mas a criança sabe onde está aquelas coisas, mas nem por isso ela vai lá e pega aquela faca. Então são regras que às vezes a gente cria no dia a dia até em nossas próprias casas, que são regras e acordos que podem ser replicados dentro desse espaço sem problemas. Os projetos, também entender a ideia dos alunos, tá? O que é que naquele momento ele pode ser utilizado, se o projeto exige o uso de uma ferramenta, como eu falei, de um pouco mais perigosa, então o técnico ele tem que ser esse mediador, e a conscientização, que é o aluno ter essa conscientização de seguir regras e seguir acordos. Então, isso é muito interessante ainda seguindo nessa premissa sobre a segurança do espaço. Como eu falei anteriormente, aqui eu trago para vocês um breve exemplo do nosso painel de ferramentas. Ele é tal qual esse aqui, não nas salas móveis, tá bom? Nas salas maker convencionais, que vem mobiliário e tudo mais. Nas salas móveis a gente não tem desse painel, mas a gente tem da maleta, que vem as ferramentas, que também essa maleta, em questão de segurança, ela é travada. Caso você também haja a necessidade, pode também botar cadeado, caso queira aumentar mais a segurança, mas de fato que na sala móvel esse painel ele não vem dessa maneira, é utilizado realmente a maleta. E também nas salas convencionais a maleta também vem, tá? Como todas as ferramentas não cabem nesse painel, algumas ficam dentro da maleta também. Então você pode também utilizar da mesma ideia de segurança, sobre cadeado e tudo mais. Fica ao critério de vocês. Mas aqui eu trago uma dica, um exemplo, um ponto de partida que pode ser seguido em termos de segurança com as ferramentas, que aqui eu trago uma legenda, tá? Eu trago uma legenda. E aqui nós conseguimos ver 3 cores, tá bem? Espero que vocês consigam identificar bem as cores. Nós temos as cores vermelha, nós temos as cores laranja e nós temos as cores verde. Dentro dessas cores nós temos algumas legendas, tá? O vermelho, ele indica que o aluno não pode usar aquela ferramenta de maneira nenhuma, nem mesmo com o auxílio de um professor ou do técnico. Então, nessa minha concepção de vista, o aluno ele não pode utilizar nenhuma das ferramentas que estiverem em vermelho
De maneira nenhuma. As ferramentas que estão com a legenda laranja, elas são as ferramentas que o aluno pode utilizar, mas ele pode utilizar apenas com a presença de um professor ou do técnico. Ele nunca irá manusear esses equipamentos de maneira livre ou sozinho. Então, para ele conseguir manusear essas ferramentas, ele tem que estar obrigatoriamente ou com um técnico ou com um professor presente no momento que ele estiver fazendo o uso de tal ferramenta, tá? Isso é um pensamento que eu tenho. Para vocês, em outros ambientes, pode ser que o que eu acho que ele pode utilizar com o professor, pode ser que você não. Para mim, ele não pode utilizar de maneira nenhuma. Regras e acordos. A gente volta a falar sobre esse assunto que a gente falou na apresentação e no slide anterior, tá bom? E os equipamentos, as ferramentas com a legenda verde, são ferramentas de uso livre. O que significa? O aluno pode utilizar sozinho, sem a supervisão de nenhum professor. Isso é apenas uma ideia, tá? Aqui, caso vocês optem por deixar as ferramentas do painel, vocês podem estar fazendo essa legenda. E aqui já são acordos, já são regras. Então, quando o aluno perceber que aquela ferramenta está com a legenda vermelha, ele já sabe que ele não pode pegar. Se tiver com a ferramenta com a descrição laranja, ele pode utilizar, mas com o auxílio do professor do técnico. Se tiver com verde, ele vai entender que aquele material pode ser utilizado de maneira livre, tá? Mas, como eu falei, é apenas um ponto de partida. Pode ser que para vocês, em outra situação, vocês tenham um pensamento um pouco diferente e essas legendas acabam sendo mudadas conforme a necessidade de vocês, tá bom? Aqui eu falo sobre políticas de garantia e reposições de peças, tá bem? Quando eu falo sobre falei anteriormente na apresentação das máquinas, que essas máquinas, a maioria, elas são máquinas nacionais. Isso é muito importante quando a gente fala sobre reposições de peça. Porque a gente sabe que esses materiais eletrônicos, como qualquer um outro, eles dão problema. Wesley, eles dão muito problema? Não. É difícil darem problema. Mas sabemos que problemas acontecem e a gente está aqui para resolver. Quando eu falo sobre políticas de garantia de reposição de peça, que é algo que é feito pela empresa, em algumas situações, tá? Pode ter situações que mudem. Então é sempre interessante, quando formos falar sobre tal assunto, se tiver um problema, se tiver alguma peça a ser reposta, é sempre interessante que previamente você entre em contato com os números disponibilizados no momento de contrato, os números disponibilizados para atendimento técnico e tudo mais, para daí a gente conseguir conversar e a gente conseguir estar tomando a melhor decisão. Mas, por que eu falo sobre as máquinas serem máquinas nacionais, fabricadas no Brasil? Porque isso é muito importante quando dão problema. Porque, por serem máquinas nacionais, a gente sabe que a facilidade de chegada de peça e de envio é muito mais rápida do que você trabalhar com uma máquina importada. Então, quando essas máquinas dão problema, é muito comum que a gente consiga fazer a reposição e o conserto rapidamente. Tá? Então, assim, é um ponto bem positivo que essas máquinas têm, além também de terem plataformas 100% com o idioma português e tudo mais, e facilitar consideravelmente na hora do uso, na hora da tiragem de dúvida e tudo mais, tá bom? Mas voltando, sobre políticas e garantias de reposição de peça, é interessante sempre, de qualquer manutenção, você entrar em contato com o número responsável para a gente conseguir estar fazendo as tratativas da melhor maneira possível. E finalizando o nosso módulo 1, iremos falar sobre comportamentos, que é bem interessante também os comportamentos que um técnico de SalaMaker nós devemos ter dentro desse ambiente. A primeira que eu trago é a cordialidade. Deve-se estar no cotidiano e inicia um bom ambiente. Cordialidade, ser cordial, tá? Interessante, eu acho que todo ambiente deve ter. E é o início de um bom ambiente, como o nome próprio já nos intui que seja dessa maneira. Né? Proatividade, sempre que vê alguém com alguma dificuldade, então é interessante você sempre prover essa ajuda, você ser proativo, você sempre estar procurando novos recursos, novas ideias, sempre contactar pessoas também sobre o que pode ser feito, o que pode ser mudado, sempre buscar novas opiniões e sempre ajudar alguém quando tiver com dificuldade.
sabemos que projetos são realizados, sabemos que dificuldades elas são comuns dentro desse aprendizado, mas é importante que sejamos proativos, ajudar as pessoas, ajudar o professor, ajudar o aluno. Se preciso for ter uma aula personalizada apenas para aquele projeto que está sendo atendido, então ser proativo, observar, mais uma vez, venho da questão do observar e ser proativo com as pessoas. Assertividade, ser claro e objetivo ao se comunicar com todos. Então, assim, isso é muito importante, pessoal, muito importante. Por quê? Você ser assertivo, o que eu quero dizer com isso, é você ser simples e direto. Então, tem muitos termos técnicos que, só porque você é técnico e você conhece algumas coisas, teve treinamento específico, que muitas vezes o professor não vai entender essa linguagem. Então, a gente ser o máximo, se adaptar ao máximo à realidade de cada um, o conhecimento de cada um, isso é claro. Evitar ao máximo palavras técnicas e tudo mais, palavras que possam dificultar o entendimento das pessoas. Observador, uma tática muito boa para um bom entendimento. Solícito, não poupe esforços em auxiliar os outros. E zeloso, esteja sempre atento a tudo e a todos. Esse zeloso, pessoal, é muito importante, até quando eu falo sobre a organização. Sabemos que utilizar as máquinas, utilizar o ambiente, vai sujar, principalmente as máquinas, e é interessante que essas máquinas, como eu falei anteriormente, estejam sempre limpas, tá? Além de dar uma boa estética, além de você receber bem as pessoas, você vai aumentar consideravelmente a vida útil das máquinas. Sexta-feira de manhã, finalizei todas as minhas atividades no período da manhã. À tarde eu não vou utilizar a máquina. Tira a tarde para você limpar a máquina, limpar o ambiente, ou ao final do dia, dependendo de como você faz o uso da máquina. Então é interessante você sempre ser zeloso, você sempre cuidar daquilo que está em suas mãos. Enfim, pessoal, esse é o módulo 1, tá? É o módulo mais teórico, é um módulo mais de introdução, para a gente conhecer, para a gente entender nesse mundo que a gente está adentrando, tá? Além dele ser um módulo bem teórico, mas no decorrer das práticas a gente vai entender que todas essas questões que a gente está vendo de forma teórica e falada e conversada, ela vai se aplicar diretamente nas práticas que a gente vai executar nos módulos mais à frente. Então, você vai perceber, olha, o Wesley falou isso lá no começo, isso se encaixa aqui. Vocês vão conseguir sacar essas questões, tá, pessoal? Até o módulo 2.